Há uma verdade simples, mas profundamente ignorada por muitos homens depois dos 50. Usar só azeite não é suficiente para proteger a circulação, nem para manter a força das ereções. Durante anos, acreditou-se que o azeite sozinho fazia todo o trabalho, como se fosse um escudo completo para o coração e para o sangue. Mas a ciência mostra outra realidade. O azeite ajuda sim, mas não consegue abrir as artérias mais pequenas, aquelas que determinam a firmeza masculina. E é aqui que muitos homens começam a sentir mudanças silenciosas. Um dia, acordam e percebem que o corpo já não dá o mesmo sinal matinal. Outro dia, durante a intimidade, a firmeza vacila sem aviso e, pouco a pouco, instala-se um silêncio pesado. Um silêncio que o Senhor talvez reconheça. Não é vergonha, não é fraqueza, não é falta de masculinidade. É apenas o corpo a dizer que o sangue já não flui como antes. E ninguém avisa que para reativar este fluxo, o azeite sozinho não basta. É preciso um interruptor natural, algo que trabalhe ao lado do azeite e abra realmente esses caminhos internos. Hoje vamos falar precisamente sobre esse interruptor. Música. Muitos homens acreditam que o envelhecimento começa quando o cabelo perde cor, ou quando os joelhos começam a protestar. Mas, na verdade, o primeiro lugar onde a idade deixa a sua marca é na circulação do sangue. As artérias vão se tornando mais rígidas, como se fossem tubos que perderam a flexibilidade. E isto acontece de forma lenta e silenciosa, sem qualquer aviso claro. O curioso é que os primeiros sinais não aparecem no coração, como muitos pensam. Aparecem nas artérias mais pequenas do corpo. Exatamente. Aquelas que alimentam o pênis. Quando esses vasos ficam mais estreitos, mesmo que apenas um pouco, a firmeza diminui de maneira desproporcional. É por isso que tantos homens dizem, parece que foi de repente. Na verdade, o corpo estava a sinalizar já há muito tempo. Os sintomas começam subtilmente. Um cansaço diferente, pés mais frios, menos energia ao acordar e, claro, a perda daquele sinal matinal que durante décadas apareceu sem esforço. Nada disto significa falta de virilidade. Significa apenas que o sangue está a encontrar obstáculos onde antes fluía livremente. E a boa notícia é que a circulação pode ser reativada. O Senhor não perdeu a capacidade, apenas precisa devolver ao corpo as condições para o sangue voltar a correr com força. Há uma ideia muito comum entre os homens, a de que a ereção depende de força, de energia ou até de testosterona. Mas a verdade, meu querido, é bem diferente. O pênis não é um músculo, não funciona com força física nem com esforço mental. O pênis é, acima de tudo, um órgão de circulação, uma pequena câmara que só ganha firmeza quando o sangue entra com pressão suficiente. Imagine um balão vazio, é apenas tecido, mas quando a água corre com força, o balão enche-se e torna-se firme. O mesmo acontece consigo, só que em vez de água, é o sangue que precisa de entrar rapidamente e sem barreiras. E aqui está a parte mais importante. Se as artérias que levam o sangue ao pênis forem finas, rígidas ou estreitadas, basta uma redução muito pequena no fluxo para provocar uma perda grande de firmeza. Até 5% de perda pode significar 40% ou 50% de diferença na ereção. Durante anos, muitos homens carregaram culpa por isto, acreditando que era falha deles, falta de desejo ou simplesmente a idade. Mas não é nada disso. O corpo quer responder. O desejo existe. O problema está apenas na estrada por onde o sangue precisa de passar. E quando essa estrada volta a abrir, a resposta também volta. Muitos homens passam anos tentando fazer tudo certinho. Comer melhor, andar mais a pé, cortar no sal, evitar fritos, usar azeite em quase todas as refeições. E claro, tudo isso faz bem ao corpo, mas há um detalhe que quase ninguém explica. Um estilo de vida saudável não é suficiente para restaurar o fluxo de sangue nas artérias mais pequenas, aquelas que influenciam diretamente a ereção. É por isso que tantos homens chegam ao consultório frustrados. Dizem-me, doutora, faço tudo certo, então por que motivo continuo sem firmeza? E eu compreendo essa frustração porque a intenção está lá, o esforço está lá, mas o corpo precisa de algo mais específico para reabrir essas passagens internas. O azeite, por exemplo, é excelente para o coração, para o cérebro, até para as articulações, mas sozinho ele não consegue ativar o sinal químico que faz as artérias relaxarem.
Sem esse sinal, as paredes continuam rígidas, como portas que alguém tenta empurrar, mas que permanecem trancadas. E o resultado é sempre o mesmo. O homem sente o desejo, a mente responde, mas o corpo não acompanha. Durante a intimidade, a firmeza vai e vem. No dia seguinte, acorda sem o sinal matinal que durante anos apareceu sozinho. E no fundo do peito nasce aquele receio silencioso. Será que estou a perder a minha força? Nada disso é culpa sua. O Senhor não está a falhar. O seu corpo apenas está à espera de um estímulo que nunca recebeu. Um sinal simples, natural, capaz de acordar novamente a circulação, especialmente onde ela é mais necessária. E esse sinal existe, é mais comum do que imagina e funciona em conjunto com o azeite. Há uma molécula que funciona como um verdadeiro interruptor dentro do corpo masculino, o óxido nítrico. É ele que diz às artérias: relaxam, abram espaço, deixem o sangue passar. Sem este sinal, as paredes dos vasos ficam rígidas, tensas, e o sangue não consegue avançar com a força necessária para criar uma ereção firme. Pense no óxido nítrico como o gesto de abrir uma torneira. Quando a torneira abre, a água flui. Quando o óxido nítrico é libertado, o sangue corre. Simples assim. Mas com a idade, esta molécula vai diminuindo lentamente, como uma luz que vai perdendo intensidade ao longo dos anos, e é aí que tudo começa a mudar. Mesmo que o Senhor tenha vontade, mesmo que a sua parceira esteja ao seu lado, mesmo que emocionalmente esteja presente, se não existir óxido nítrico suficiente, o sangue simplesmente não chega com pressão ao pênis. A boa notícia é que não estamos a falar de um dano permanente. O corpo sabe produzir óxido nítrico. Ele apenas precisa de estímulo, de um empurrãozinho para reacender a capacidade de abrir as artérias. E aqui entra algo que muitos homens desconhecem. O azeite não ativa este processo. Ele protege, nutre, ajuda, mas não acende o interruptor. Para isso, o corpo precisa de outro elemento, algo simples, natural, acessível, capaz de despertar novamente este mecanismo tão essencial. E é esse elemento que vamos revelar a seguir. O elemento que tantos homens desconhecem e que faz toda a diferença é algo surpreendentemente simples. Vinagre pode parecer estranho à primeira vista, quase humilde demais para um papel tão importante, mas a verdade é que o vinagre contém ácido acético, uma substância capaz de desencadear exatamente o sinal que o corpo perdeu com a idade. Quando o ácido acético entra na corrente sanguínea, ele envia uma mensagem direta ao endotélio, a camada interna das artérias, dizendo: é hora de produzir óxido nítrico. E quando esse óxido nítrico aumenta, as artérias relaxam, abrem-se suavemente e o sangue volta a fluir com mais liberdade. Não é magia, é biologia pura e funciona só no pênis, mas em todo o sistema circulatório. Muitos homens que começam a usar vinagre de forma correta descrevem pequenas mudanças nas primeiras semanas, sentem os pés mais quentes, o corpo mais leve, uma energia mais estável ao longo do dia. Alguns relatam que até o sono melhora, porque a circulação e o metabolismo começam a trabalhar em maior harmonia. E há outro benefício fundamental: o vinagre reduz picos de açúcar no sangue após as refeições, protegendo as artérias de danos silenciosos que muitos homens acumulam durante décadas. Menos açúcar no sangue significa rigidez arterial, menos inflamação, mais capacidade de resposta. Tudo isto prepara o terreno para algo maior, a recuperação natural da firmeza. Mas para que o vinagre atinja o seu máximo potencial, ele precisa de um parceiro, um aliado que amplifique o efeito e ajude o sangue a circular com ainda mais força grega. O parceiro que transforma o efeito do vinagre é precisamente aquele que o Senhor já conhece bem, o azeite virgem extra. Mas aqui está o ponto crucial. Só quando o azeite e o vinagre são usados juntos ao mesmo tempo é que acontece a verdadeira mudança dentro das artérias. O vinagre dá o sinal para abrir. O azeite entra como um protetor, como um combustível limpo, que ajuda o sangue a fluir com mais suavidade e que preserva o óxido nítrico liberado. É como se dois amigos empurrassem a mesma porta. Um destranca, o outro empurra. Sozinhos têm força, mas juntos conseguem realmente abrir caminho. E o corpo sente essa diferença. Homens que durante meses tentaram apenas o azeite repararam que nada mudava. Mas quando começaram a combiná-lo com vinagre, com regularidade, algo finalmente aconteceu. Uma sensação de calor nas mãos e nos pés, mais energia ao final do dia, uma leveza que já não se lembravam de ter.
E depois vem o sinal que muitos acreditavam estar perdido para sempre, a firmeza a regressar, às vezes de modo discreto, quase tímido, noutras vezes como uma verdadeira surpresa logo pela manhã. Esta combinação simples cria uma parceria biológica poderosa que ajuda a restaurar o fluxo sanguíneo para as zonas mais sensíveis e pequenas do corpo. E quando o sangue volta a circular com maior liberdade, o homem recupera não só a função, mas também a confiança e a sensação de vitalidade que julgava já não lhe pertencer. Mas para obter resultados consistentes, é preciso saber como usar esta combinação na prática. Para que o vinagre e o azeite funcionem realmente como uma equipa dentro do corpo, é preciso usá-los da forma certa. E é aqui que muitos homens falham, não por falta de vontade, mas porque nunca ninguém lhes explicou o método adequado. O primeiro passo é simples. 10 a 15 minutos antes das 2 maiores refeições do dia, misture um copo de água com 1 a 2 colheres de chá de vinagre. Pode ser vinagre de cidra ou vinagre de vinho tinto. Ambos funcionam muito bem. Beba devagar, deixando o corpo preparar-se. O objetivo aqui não é curar nada num instante, mas ativar o interruptor do óxido nítrico antes de a comida chegar ao estômago. Este pequeno ritual ajuda a evitar picos de açúcar no sangue, reduz a inflamação e começa a relaxar as paredes das artérias, criando o ambiente perfeito para o sangue circular com mais liberdade. O segundo passo acontece durante a refeição, idealmente ao jantar. Prepare uma salada simples, mas poderosa. 2 colheres de sopa de azeite extra virgem. 2 colheres de chá de vinagre misturados com folhas verdes, tomate, pepino, cebola ou abacate. Quando estas duas substâncias entram juntas na corrente sanguínea, um protege, o outro ativa. É aqui que a porta interna se abre. Muitos homens só notam mudanças na vida íntima algumas semanas depois, mas quase todos relatam sinais mais sutis muito antes disso. Menos cansaço, um despertar mais leve, pés menos frios, mais disposição. Pequenos indicadores de que o corpo está finalmente a reagir. E quando a circulação melhora por dentro, o Senhor começa a recuperar algo que julgava perdido, a sensação de poder confiar novamente no seu próprio corpo. Ao longo dos anos, acompanhei muitos homens que chegaram ao consultório com a mesma expressão, uma mistura de vergonha, frustração e medo de admitir que algo tinha mudado, e cada um deles trazia uma história diferente, mas com o mesmo denominador comum, queriam voltar a sentir-se vivos. Hoje partilho consigo 3 casos que nunca esqueci. O primeiro foi o Senhor. Manuel, 73 anos, sentou-se muito direito na cadeira, quase rígido, como se tivesse vergonha até de respirar. Disse-me em voz baixa: "Doutora, não tenho uma ereção matinal há mais de 1 ano." Iniciou o protocolo do vinagre e azeite, simples e sem complicações. Ao fim de 3 semanas, voltou com os olhos brilhantes. Aconteceu. Adei como antigamente. A emoção na voz dele mostrava que não era apenas físico, era identidade recuperada. Depois veio o Sr. Ricardo, 68 anos, tinha deixado de procurar a esposa por medo de falhar. Dizia que a distância entre eles era maior que a própria cama. Seguiu o método com disciplina. Ao fim de 1 mês, contou-me que sentia mais calor nas pernas, mais energia, e que a intimidade surgiu numa noite tranquila, sem pressão, sem medo. Era como se o corpo tivesse lembrado como funciona. E lembro-me também do Sr. Alberto, 81 anos. Entrou devagarinho, com um sorriso tímido. Disse: "Doutora, não é para provar nada, é só para sentir que ainda estou aqui." 2 meses depois, regressou com uma alegria quase juvenil. Voltou, não esperava, mas voltou. E riu-se como um rapaz. Estes homens não são exceção, são prova viva de que quando a circulação desperta, desperta também a energia, a confiança, a vida que estava adormecida. Antes de continuar, há algo que preciso de dizer com absoluta clareza, porque pode evitar sofrimento desnecessário. Alguns homens, desesperados por resultados rápidos, acabam por fazer coisas perigosas, incluindo aplicar vinagre diretamente no pênis, acreditando que assim vão estimular a circulação local. Meu querido, nunca faça isso. O vinagre é ácido. A pele do pênis é extremamente sensível, muito mais frágil do que a pele do rosto, ou até das pálpebras.
Aplicar vinagre diretamente pode causar ardor intenso, queimaduras, inflamação, feridas e, em casos mais graves, até cicatrizes permanentes. Recebi homens no consultório em lágrimas, arrependidos, com dor e medo. Tudo porque tentaram acelerar um processo que só pode acontecer por dentro, através da circulação, não através da pele. A verdade é simples. A firmeza masculina não depende de cremes, fricções ou truques rápidos. Depende de sangue, depende de artérias capazes de se abrir, depende do corpo receber o sinal certo no momento certo. A boa notícia é que o método que está a aprender aqui é seguro, natural e eficaz, desde que seja feito da forma correta, com paciência e consistência. O senhor não precisa de atalhos, precisa apenas de respeitar o processo que o corpo reconhece e agradece. Uma das verdades mais bonitas sobre o corpo humano é que ele não esquece como funciona. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, as artérias ainda têm capacidade de recuperar elasticidade, de voltar a abrir e de deixar o sangue fluir com força. A idade pode influenciar o ritmo, mas nunca apaga a possibilidade. Muitos homens acreditam que a perda de firmeza é um caminho sem retorno, mas isso não é verdade. O que acontece é que com o tempo as artérias ficam mais rígidas, como portas antigas que já não se abrem com facilidade. Quando devolvemos ao corpo os estímulos certos, como o vinagre a ativar o óxido nítrico e o azeite a proteger as paredes vasculares, essas portas começam a ceder pouco a pouco e o impacto vai muito além da vida íntima. Melhor circulação significa mais energia ao acordar, menos cansaço no final do dia, pés mais quentes e até mais clareza mental. É como se o corpo ganhasse uma nova respiração. A vitalidade masculina não desaparece, fica apenas adormecida à espera do sinal correto. E quando o sangue volta a correr com liberdade, o homem reencontra algo profundo, a confiança, a alegria, a presença e a sensação de ainda ter muito para viver. Se chegou até aqui, isso diz muito sobre si. Mostra coragem, vontade de compreender o próprio corpo e, acima de tudo, a recusa em aceitar que o envelhecimento significa perder aquilo que o faz sentir-se vivo. A verdade é que o seu corpo não desistiu de si. Ele apenas precisava do estímulo certo, algo simples, natural e ao alcance de qualquer homem. O vinagre a abrir caminho, o azeite a proteger e a circulação a renascer. Quando o sangue volta a fluir, regressa também a firmeza, a energia e aquela sensação silenciosa de poder interior. Não é magia nem sorte, é biologia a funcionar a seu favor. Agora, a escolha é sua. Pode continuar no mesmo ponto ou pode dar este pequeno passo diário que tantos homens já transformou. O futuro ainda tem capítulos fortes para si e começa com o sangue a correr livre novamente.